Olá, eu sou a professora Paula Pombo, sou professora de português e redação para concursos públicos e hoje eu vou falar sobre como você pode estudar português para o concurso de Trindade, isso para os níveis médio e superior, beleza? Então, se você está se sentindo aí um pouco perdido, perdida, né? Não sabe por onde começar, hoje a gente vai falar sobre isso aqui. E antes da gente ir para o vídeo, eu vou pedir para você curtir, né, e se inscrever neste canal, que ajuda bastante o meu trabalho. Vamos lá então. Como é que eu posso estudar português para o concurso de Trindade? E eu vou te falar de 3 passos fundamentais aqui, que vão te ajudar bastante, né, para você conseguir alcançar a sua aprovação. Mas tem um passo, né, que não está aqui, que é o principal, né, o mais importante de todos, que é você acreditar, materializar isso na sua mente, no seu coração, de que você vai se tornar um servidor público de Trindade em 2023. Então, acredite que vai dar certo. Agora, vamos aos 3 passos fundamentais. Isso para os níveis médio e superior, sem enrolação. Primeiro, você vai separar o conteúdo, depois você vai estudar por revisão e, em seguida, resolver questões. Esses passos são fundamentais. E aí você vai me perguntar, mas Paula, eu não tenho a menor ideia como eu separo esses conteúdos, como eu estudo por revisão e como eu resolvo essas questões. Onde é que eu acho essas questões? Né? Eu vi muitos comentários aí de pessoas que não sabem onde encontrar essas provas. Então, vamos falar sobre isso aqui. Passo 1, então, é para você separar o conteúdo. E aí você tem que separar esse conteúdo por relevância. Eita! Fiz besteira aqui, olha só, acontece. Vamos lá, você vai separar por relevância, ou seja, por nível de importância, tá? Os principais conteúdos, entendendo que a gente tem um tempo curtíssimo até a realização da prova. Então, você vai começar pelos temas mais recorrentes em provas da banca, tá? Esse é o ponto-chave. Tá? Nós temos aí 16 itens lá no edital para nível superior, acredito que 10 itens para nível médio, né? E a gente vai falar hoje aqui sobre separação de conteúdos por relevância. Quais são os conteúdos mais relevantes, mais cobrados aí nas provas de nível superior e de nível médio? Olha só, fiz um top 10 de assuntos mais cobrados. Os primeiros aqui, né? Claro, tinha que ter interpretação e compreensão textual. Interpretação e compreensão textual. Sem dúvidas, esse aqui é o assunto que mais cai nas provas dessa banca. Ela cobra bastante. Então, invista seu tempo em estudar aí interpretação e compreensão textual. Segundo assunto que mais cai é tipologia aliada a gêneros textuais. Isso aqui cai demais, cai em todas as provas. Pensa só, se interpretação e compreensão estão em todas as provas da IDIB, tipologia e gêneros textuais também. Né? Às vezes de forma recorrente, né? Até vindo como primeira questão. Tá? Então, invista seu tempo em aprender aí tipologia e gêneros textuais. Terceiro assunto aqui, mecanismos de coesão, sabe? Coesão sequencial, coesão referencial. Então, a gente tem que investir um tempo também em coesão. Essa coesão aparece principalmente em forma de conectiva, ou seja, da coesão sequencial. Então, estude que com certeza deve cair na sua prova. E aí a gente tem um assunto que é mestre, também ortografia. Como que se escreve tal palavra? Né? Qual é o erro de grafia? Então, isso é bastante cobrado nas provas da IDIB. E agora eu vou falar de um assunto que cai em toda a prova de nível médio da IDIB.
classes gramaticais. Então, se você vai fazer aí prova de nível médio, estude classes gramaticais com ênfase em advérbio. Por que em advérbio? 90% das provas cobra advérbio, tá? Em língua portuguesa para nível médio, perfeito? Então, guarde essa informação que vai fazer toda a diferença. Substituição de termos e reescrita de termos, né? Na prova, a DIB também gosta bastante. Lembrando que tanto a reescrita quanto a substituição estão relacionadas aí a sinonímia, sabe? Sinônimos e antônimos. Isso aqui cai bastante e está bem relacionado com sinonímia e antonímia, para você substituir uma palavra por outra sinônima, perfeito? E aí nós temos relação de coordenação e subordinação para nível superior. Então, se você vai fazer a prova aí de nível superior, considere estudar relação de coordenação e subordinação, principalmente, porque cai bastante mesmo. Depois nós temos concordância verbal e nominal, que cai em ambas as provas, tá? Nível médio e superior, e regência verbal e nominal, tá? Que também cai em ambas as provas, porém é mais cobrada em provas de nível superior. E claro, para a gente fechar com chave de ouro do top 10 de assuntos mais cobrados, a crase, né? Ela não pode faltar. Eu vou dar uma sugestão para você que está estudando crase. Estude aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever. A regra. Eita, letra feia. A regra, tá? Estude a regra. Não se perca em estudar aí casos especiais de crase. Estude a regra. Nosso tempo é curto, perfeito? Olha só, passo 2. Passo 2 é você já dar o like nessa aula aqui, tá? E se inscrever neste canal. Mas também se estudar por revisão. Como o tempo é curto, né? O tempo, ele é o nosso inimigo neste momento. O tempo é muito curto. Então, você vai estudar os assuntos mais cobrados, conforme a gente já separou aqui, a partir de revisões ou até mesmo de mapas mentais, tá bom? Você vai assistir vídeos curtos sobre os assuntos, tá bom? E você vai fazer algumas anotações para posteriormente revisar. Então, você vai assistir vídeo curto aqui no YouTube, vai fazer as suas anotações e depois você vai revisar. Como é que eu faço isso? Lembra, revisar. Para você revisar, você precisa resumir. Olha só, vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui 3 assuntos. Então, eu tenho aqui o assunto de substituição e reescrita, de sinonímia e de coesão, perfeito? Olha só, a substituição e a reescrita, né, elas estão relacionadas aí a você reescrever, basicamente você vai reescrever, essa substituição se dá por meio de uma reescrita, tá bom? Então, você vai reescrever mantendo aí a informação essencial do texto. Você pode até utilizar vocabulários e expressões do próprio texto, tá? Do texto original e mesmo a ordem das palavras. Mas qual é o segredo da substituição e da reescrita? No caso da reescrita, você vai ter que mudar pelo menos uma palavra. Para ser considerado reescrita, tem que mudar pelo menos uma palavra. E essa substituição, ela vai se dar geralmente por meio de sinônimos, tá? De palavras sinônimas. Para a reescrita, eu devo mudar pelo menos uma palavra, mantendo aí a ordem, tá? Do texto original e utilizando até algumas palavras, beleza? Opa!
E sinonímia? Sinonímia está correlacionada aí com a substituição e com a reescrita. Lembrando que a sinonímia é quando as palavras têm sentido semelhante. Então, quando elas tiverem sentidos semelhantes, a gente está lidando aí com sinonímia. Basicamente é isso. Veja que eu estou resumindo o conceito desses assuntos e é isso que você deve fazer. Coesão textual são mecanismos linguísticos, ou seja, palavras da língua portuguesa que ligam ideias, períodos e parágrafos. Essa é a função da coesão. As conjunções são elementos coesivos. Elas são cobradas diretamente nas provas da IDIB, tá bom? Inclusive para substituição de termos. Substituir uma coesão por outra coesão, tá bom? Então, saber o sentido que elas atribuem é fundamental. Isso aqui que você vai fazer. Você vai resumir esses conceitos, tá bom? E o passo 3 é simplesmente uma das partes mais importantes, que é você resolver questões da banca. Tem que ser da banca? Tem que ser da banca, porque assim você vai entender o perfil desta banca, ok? Então, a gente precisa estar constantemente, olha só, resolvendo questões dessa banca, para que a gente possa absorver esses conteúdos. Esse é um fator decisivo para a sua aprovação. Então, você vai aprovar, mas precisa resolver questões da banca. Então, olha só, vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma questão da IDIB de 2022, ano passado, recente. Sempre o homem destruiu, mas agora destrói como nunca, numa escala exponencial e universal, substituindo a conjunção. Então, olha, um assunto aqui é substituição, o outro é coesão, porque fala de conjunção. Substituindo a conjunção destacada por outra que mantenha o mesmo sentido. Então, que mantenha o mesmo sentido, eu estou falando de sinonímia, tá? Estou falando aqui, ó, de sinonímia. Vou fazer assim que é para não fazer feio, tá? Então, olha os assuntos correlacionados aqui. Teremos o seguinte período. Olha, na alternativa A, sempre o homem destruiu, logo agora destrói como nunca. Veja que o mais, ele representa contrariedade, oposição aí, né? Oposição. Deixa eu escrever aqui, ó. Oposição. Olha só, gente, oposição. Oposição. Então, eu tenho que encontrar uma conjunção que também expresse oposição. Eu tenho que encontrar aí uma conjunção que expresse também oposição, tudo bem? Então, olha só, o logo, ele dá a ideia de explicação, de conclusão. Contudo, dá a ideia de oposição. Então, ó, sempre o homem destruiu. Contudo, agora destrói como nunca, né? Mas agora destrói como nunca. Porém, agora destrói como nunca. Então, a B está correta. Mas a C, ó, nós temos o pois, que é explicativo. Então, não mantém o mesmo sentido que mas. E aqui nós temos o embora, que não expressa oposição, mas concessão. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B. Veja que um único assunto, né, uma única questão, envolve 3 assuntos. Por isso é importante que a gente faça a resolução de questão. E aí vale ressaltar que os comandos da banca IDIB, né, são sempre curtos, são sempre diretos e objetivos, o que facilita a nossa vida, tudo bem? E aí, eu vou deixar os meus contatos aqui, né? As minhas redes sociais, meu Instagram, prof.paulapombo, pedir para você acompanhar o meu trabalho lá. Esse aqui é o meu WhatsApp, se você quiser um contato mais direto comigo, tirar alguma dúvida, né? E lógico, o meu YouTube, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem neste canal, que ainda é um bebê.
tá bom? E eu tenho um intensivo que começou dia 30, já tivemos aí 2 aulas esta semana, mais 2 aulas. Então, as aulas são ao vivo e gravadas, com resolução de questões, simulados e um grupo VIP por R$ 200, que pode ser feito o pagamento via Pix, cartão ou boleto. Mas no Pix a gente tem aí um desconto muito bom. Então, se você se interessar, já me chama lá no WhatsApp ou no Instagram. Agora presta atenção que antes de eu finalizar, eu tenho aqui uma oportunidade. Eu sei que está difícil estudar português aí para o concurso de Trindade. Então, se você quiser, né, eu tenho aí uma apostila que trata dos 4 principais assuntos, tá, da banca e que com certeza vão cair na sua prova, que é interpretação, compreensão, tipologia e gêneros textuais, com 10 questões mais gabarito, certo? O assunto, as 10 questões e o gabarito. Então, se você quiser, me chama lá no meu Instagram, no meu direct, perfeito? Segue o meu Instagram e já me chama, Paula, eu quero a apostila, ok? Então, a gente fica por aqui, agradeço, né, quem está curtindo essa aula, se inscrevendo no canal e, sobretudo, se esse conteúdo está te ajudando, eu fico mais feliz ainda. Vamos juntos rumo à aprovação.